Estamos aqui mais uma vez na TV KF, hoje mais recebendo aqui no Tema Livre a coordenadora de Vigilância em Saúde do município de Costa Rica, Laura Viviane, para um bate-papo, falar desse inimigo invisível chamado coronavírus. Laura, seja bem-vinda ao Tema Livre aqui, para esse bate-papo nosso hoje. Obrigada, Claudinei, pelo convite, Estamos aí para responder o que você precisar. Para você que está nos vendo, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta aqui para a Laura. Laura, como que está a situação hoje do coronavírus em Costa Rica? Vamos falar do nosso problema hoje. Quantos casos nós temos em Costa Rica hoje do Covid? No nosso município, nós estamos hoje com 4 casos notificados, nenhum caso confirmado. Todos foram descartados. Isso é uma boa notícia, O que se deve a esse número, Laura? Eu acredito que a questão do monitoramento que tem sido feito, através das barreiras sanitárias na entrada do município, por mais que as pessoas não são proibidas de entrar dentro do município, mas elas estão sendo monitoradas. Então, acredito que seja devido a isso. Isso é muito importante quando se fala em monitoramento. Algumas pessoas podem achar que Costa Rica está com as proteções exageradas. Na realidade, não é isso. Hoje, igual a Laura Viviane coloca para a gente aqui, Costa Rica hoje em todas as entradas da cidade existem barreiras. Essas barreiras elas são fiscalizadas por um grupo de fiscais que estão preparados, Laura? E eles têm junto com eles também um formulário onde, por exemplo, se vem uma pessoa aí de uma cidade de São Paulo, qual que é o procedimento com essa pessoa que chega na barreira? Essa pessoa que ela vem de fora é orientada à barreira para que ela preencha um termo de declaração que ela fará o isolamento de 7 dias e no caso dela não poder cumprir esse isolamento de 7 dias, que ela fará uso de máscara, de álcool líquido ou em gel 70%, durante o período de 7 dias ao estarem realizando o trabalho aqui no município. Muito bem. Laura, já aconteceu de nessas barreiras algumas pessoas, por não querer cumprir o que está no decreto municipal, ser impedida de entrar no município? Já retornaram alguma dessas pessoas ou não? Já teve alguns casos que foi preciso da pessoa retornar. No decreto municipal, a única proibição que tem são a entrada de vendedores ambulantes que não são residentes do município. Então, essas pessoas elas são barradas na entrada da cidade. Para você que está acompanhando esse bate-papo hoje aqui no Tema Livre, quando se diz vendedores ambulantes, não é proibido as pessoas que residem em Costa Rica trabalhar, não, vender os seus produtos, não. O que se está evitando, Laura Viviane, pessoas que vêm de outros municípios, de outros estados, vêm vender os seus produtos aqui e, obviamente, quando é vendedor ambulante, isso vai bater de porta em porta, comércio em comércio, aí sim é orientado a que se retire, seria isso? Sim. Já aconteceu também de algum passar pela barreira, dando informação equivocada, dizendo que não era vendedor. Mentindo. Isso, mentindo, resumindo, seria essa palavra. E depois foi feita a notificação dessa pessoa através de denúncia da própria população, que foram identificados esses ambulantes aqui de outros municípios. Muito bem. Tema Livre de hoje conversa com Laura Viviane, falando sobre as recomendações e os cuidados que a Vigilância Sanitária do município de Costa Rica tem feito. Laura, hoje na fiscalização são quantos fiscais hoje aí nas barreiras? Não sei se você pode nos dizer o número, e também no município, no comércio da cidade. Nas barreiras eu não tenho o número exato, mas acredito que seja em torno de 60 pessoas. Até porque a barreira, cada secretaria do município tomou conta de um departamento, Laura, nessa época de pandemia. E a barreira ficou a responsabilidade de outra secretaria, mas dá para se ter noção mais ou menos, Laura? Em torno de 60 pessoas, mais ou menos, porque eles são divididos em 4 turnos. São 3 pessoas trabalhando em cada um desses 4 turnos. Todos os dias.
Dentro do município, no comércio da cidade, nas empresas, quais são os trabalhos realizados por esses fiscais e o que o comércio tem que fazer para cumprir as regras? No comércio da cidade, nós temos aí em torno, acho que, de 35 fiscais que estão aí fiscalizando o comércio e estabelecimentos comerciais aqui no município. O que eles observam durante a sua visita, né? Se tem o álcool, se estão fazendo a higienização dos clientes que estão entrando, se os colaboradores estão utilizando a máscara, que é uma determinação do nosso decreto, se existe também a questão de sabonete líquido, papel toalha, né, nas dependências do estabelecimento. E, Laura, Viviane, além dessas informações, o comerciante também, ele assina, se eu não me engano, uma declaração concordando que a empresa dele vai cumprir esses decretos, certo? Sim. Todas as empresas onde os fiscais passaram, elas assinam esse termo de declaração, onde a empresa aí dá ciência sobre o decreto municipal e que ela vai estar implantando as orientações ali do decreto na sua empresa. Laura, Viviane, me permita aqui, mas eu gostaria de parabenizar os comerciantes da nossa cidade, que, no modo geral, a maioria entenderam o recado e parabenizando a todos pelo engajamento nesta luta. Nossa cidade, até porque está com 0 de Covid, porque você é o nosso parceiro, você tem estendido a mão, tem recebido os fiscais, tem colocado álcool 70 na entrada dos seus comércios, enfim. A minoria, né, Laura? Eu acho que nós tivemos aí 1 ou 2 empresas que, a princípio, se rejeitaram de assinar o termo. E a gente teve uma conversa, né, olho no olho, e as pessoas entenderam que não é para prejudicar, simplesmente para poder continuar, né, esse índice 0 de Covid em Costa Rica, né, Laura? Tivemos alguns imprevistos aí em relação a algumas empresas, mas eles entenderam, né? A nossa intenção não é punição, nossa intenção é orientação e também, né, zelar pela saúde da próprios colaboradores da empresa. Até porque é uma coisa nova, né? O cidadão, ele está aprendendo com tudo isso, com esse isolamento, com essas normas, está aprendendo também a ter mais cuidado com a asepsia, com cuidado de transmissão de algumas doenças. Isso tem sido muito bom. Esse trabalho também, Laura, há poucos dias também, começou a ser essa fiscalização e orientação, não dizendo fiscalização, mas sim, a princípio, uma orientação que a Vigilância Sanitária vem realizando, nas igrejas também, né, Laura? Nas igrejas também foi feito, logo após o nosso decreto municipal, um decreto somente para orientações para as igrejas, né? Ali nós temos ali sobre a utilização da máscara para todos os membros, né? E também aqueles que forem visitas. Tem algumas orientações em relação aos assentos, né? Distanciamento entre os assentos, que as pessoas ali que estiverem na igreja, e também a utilização do álcool. Também tem orientações para que não deixe pessoas de alto risco irem na igreja, pessoas que estiverem com sintoma gripal também não frequentarem a igreja, pessoas visitantes de outros municípios também não frequentarem a igreja. Muito bem, esse foi o bate-papo de hoje no Tema Livre com a coordenadora de Vigilância em Saúde aqui de Costa Rica, Laura Viviane. E fechando a nossa matéria de hoje, Costa Rica, 0 Covid, né, Laura? 0 Covid, que permaneça assim. Obrigado, Laura, por estar conosco aqui, trazendo essas informações aí para a nossa comunidade. E obrigado você também que está ligado com a gente aí. Vamos compartilhar essa ideia aí, porque Costa Rica segue em frente. Estamos aqui acompanhando o prefeito Valdeli dos Santos Rosa, prefeito municipal de Costa Rica, com uma reunião que está sendo finalizada nesse momento, com mais de 40 fiscais aí que estão trabalhando aí nesta pandemia. Prefeito Valdeli, seja bem-vindo aqui ao Tema Livre de hoje. É gratificante quando se pode reunir com uma equipe desse jeito aí? Olha, é gratificante quando o cidadão tem a possibilidade de improvisar, que nós improvisamos aí as barreiras, improvisamos os fiscais, gente que nunca teve treinamento para isso, e saber o potencial que o ser humano tem de servir. Então eu acabei agora de sair de uma reunião muito feliz por saber
que pessoas se comprometidas com o bem-estar dos outros na cidade. Tudo que nós estamos fazendo em Costa Rica, e o Covid-19 não entrou até aqui agora, graças à participação da sociedade e dos funcionários públicos, que teve desvio de finalidade e cada um fez o seu serviço com muita determinação e com muito carinho. Como que o comércio, prefeito Valdeli, está encarando essa fiscalização aqui do Covid? Está sendo bem aceito, não está sendo bem aceito? O senhor tem recebido muitas denúncias lá desse tipo de ação que Costa Rica vem desenvolvendo? Muito pelo contrário, o comércio muito feliz, pediram ajuda com as filas. Foi que nós criamos esse grupo a pedido do comércio para ajudar as filas do banco, fila de supermercado, da lotérica, e o povo está muito feliz, né? Nós temos aí, vou colocar 5% dos comerciantes que ainda brincam com o Covid, e temos 5% da população que não tem responsabilidade com o Covid. Mas nós temos 95% da população, uma maioria absoluta, que sabe que a entrada ou não no Covid nem em Costa Rica está na mão da população. Os governantes são meras pessoas que fazem as leis, mas quem tem de cumprir é a sociedade. E nesse sentido, meu grande, a gente tem de parabenizar o povo de Costa Rica. Mais uma vez, um povo que ouve a live, ouve o chamamento das autoridades e respeita a autoridade nesse projeto. São poucos os lugares do Brasil que nós podemos chegar e dizer, olha, a gente consegue se comunicar. É poucos as autoridades que conseguem se comunicar com a população e a população dá uma resposta tão rápida, que é o caso de Costa Rica. E uma coisa muito importante que Costa Rica está realizando e fazendo, a gente está acompanhando aqui, é que a população é que praticamente dita as regras. Me parece que nos bastidores se tem aí, a partir da semana que vem, a partir do dia 18, parece que vem, prefeito, um novo decreto aí, inclusive um aclamo da população para que se use máscara dentro dos estabelecimentos da cidade. Isso está sendo estudado. Isso está praticamente quase pronto. A gente só não sabe ainda o alcance total dessa nova medida, mas segunda-feira vai ter uma medida. A princípio, isso está determinado que quem adentrar a lugar fechado precisa utilizar máscara, né? E dependendo se é um profissional liberal, um restaurante, ele só pode deixar de usar máscara naquele momento para ele consumir uma bebida, para ele se alimentar, ou vice-versa, um dentista para fazer um tratamento. Mas fora desse período específico, ele vai ser obrigado a utilizar máscara em todos os lugares fechados. Exemplo, você entrou num restaurante, você entra com máscara, vai pagar com máscara. Qual é o momento que você pode ficar sem máscara? O momento que você está com o teu prato na tua mesa. Vamos dizer que ali seja um espaço seguro, familiar. Então, naquele momento, você está livre para usar para se alimentar sem a máscara, né? Então, nós estamos construindo isso junto com a sociedade. Não pode ser imposta pelo governo, Exatamente. Porque não dá certo. Por isso que nós estamos atendendo um clamor da sociedade para usar máscara, né? E que a gente continua com o comércio livre, que todo mundo possa fazer os seus negócios, com exceção às vendas ambulantes. As vendas ambulantes vai continuar totalmente proibida em nossa cidade para cidadãos de outros municípios. Para aquele que produz o hortifruti granjeiro, que faz o seu produto na zona rural, e ele venha vender, está autorizado, desde que ele utilize de máscara, né? E de todas as higienes necessárias para cuidar da população. O importante é ressaltar que Costa Rica, praticamente, prefeito, a gente observa nas ruas, nos comércios, que praticamente 95% está andando em Costa Rica, apenas escolas e algumas coisas que estão paradas, o comércio não parou. O que se deve aí? Seria o número de pessoas enganjadas, igual o senhor disse? Por exemplo, nas barreiras a gente sabe que tem mais de 60. Nessa reunião que o senhor acaba de fazer, tem mais de 40 fiscais. Essa força que tem dado esse resultado para Costa Rica? Acho que é a união do povo, né? Eu acho que a história política dos últimos 20 anos de Costa Rica fez com que cada cidadão que aqui reside, ele aprendeu a se apoderar da cidade. O que é se apoderar? Ele aprendeu a ser dono da nossa cidade. E ele se sente tão corresponsável como o prefeito, como os vereadores, como as autoridades. Eu acho que esse apoderamento de cuidado com a cidade, com a educação, com a saúde,
com o bem-estar, com o lazer, tem feito que a população abrace essa ideia. Eu acho que nós conquistamos, a classe política de Costa Rica, as autoridades de todos os segmentos, conquistou da sociedade o respeito. E é esse respeito que faz com que eles avaliem as determinações e ajuda a cumprir e fiscalizar. Nós temos aí 100 fiscal na rua, entre Barreira e a cidade. Mas nós temos mais 25 mil fiscal denunciando diariamente, seja para você, seja para a Áurea, seja para a Adriana, seja para mim, seja para os meios de comunicação, denunciando as pessoas, aqueles 5% que quer infringir a lei. Aquele que tem orgulho. Ah, eu comprei, não pode ter venda ambulante, mas eu comprei do ambulante. Nós não temos de incriminar o ambulante, porque o ambulante está atrás da sua sobrevivência. Nós temos de incriminar o cidadão costarriquense que abre a porta para um ambulante. Esse sim que é o irresponsável, mas isso são uma minoria. Aquele que busca o parente lá no trevo, que nós impediu da van entrar de fora, de outros estados que tem pandemia, que tem o Covid, e ele se sente o todo-poderoso, feliz da vida porque burlou a entrada da cidade. Ele não está burlando. Se diz esperto, né? Ele se diz esperto. Ele não está traindo o município, o fiscal. Ele está traindo a sua consciência. Então pensa você que faz isso, conte isso para o seu filho, dá isso de exemplo para o teu filho, que aí você vai saber quem que você vai criar no futuro. Se você faz isso hoje, é porque lhe faltou criação lá atrás. Então eu chamo a atenção. Quando você dá um mau exemplo, alguém que você não acha que está vendo, está vendo. Primeiro, a família e Deus. Você pode esconder de tudo, mas ninguém esconde os malefeitos, os erros de Deus. E, com certeza, o que a gente faz na terra, paga na terra. Eu não tenho dúvida desse crime. Mas eu peço às pessoas que, ao ajudar a passar na barreira ou desviar da barreira, pense no exemplo que você está dando para a sua família. O que você falaria para o teu filho que você está falando? É isso que eu quero, essa conversa, olho no olho. Você acha bonito? Então conta para o teu filho. Tá aí, fica para você refletir sobre essas colocações, prefeito. Mas eu quero fazer uma pergunta ao prefeito aqui agora, Valdeli, que foge, de repente, da questão do Covid, mas está envolvido. A gente sabe que a maioria dos municípios, prefeito, estão aí com dívidas, estão atolados em dívidas, e a Costa Rica a gente tem acompanhado, e eu queria saber do senhor como que está sendo encarar essa pandemia, o município está preparado para isso, como que está reagindo? O senhor falava ainda há pouco ali para os agentes que a gente tem que organizar a casa, porque depois da pandemia continua a realidade. Olha, o que o município de Costa Rica foi um município que sempre teve reservas em caixa, por isso tem a melhor gestão fiscal do país, o melhor equilíbrio fiscal do país. O que é equilíbrio fiscal? É aquele versus possibilidade de arrecadação em a sua dívida, os compromissos. Dentro dos compromissos futuros, o município de Costa Rica tem a melhor situação financeira de um município do Brasil de até 30 mil habitantes, porque tem uma classificação de até 30 e acima de 30, né? Nesse sentido, o município está muito bem. A gente tem condição, primeiro, que a pandemia está tendo dinheiro para ela. O governo federal, nunca na história, nós tivemos um governo federal que também nunca vivemos uma pandemia, mas todo o recurso para investir na pandemia está vindo dinheiro do governo federal. Seria uma preocupação esse dinheiro vindo agora para esses municípios que não estão se preocupando para depois da pandemia? O que acontece é que muitos municípios estão desviando esse dinheiro para outra finalidade e quando chegar a pandemia não vão ter dinheiro para tratar da sua população. Prova disso que no outro dinheiro que vem nós conseguimos, por não estar utilizando, por não ter causa, a gente conseguiu construir com esse dinheiro uma UTI para atender a população. Mas o que eu falo não é agora. Agora, com aperto ou sem aperto, todo mundo enfrenta este momento. O governo federal ajuda, os bancos ajudam, a Energisa ajuda e todo mundo está lá para salvar. Só que ninguém perdoa essa conta. Essa conta um dia tem de ser paga, né? E quando acabar a pandemia, quando acaba a guerra, é cada um para si.
Não tem mais ajuda. E aí, é neste momento que eu estava falando que cada um tem de se preparar para a crise que vem no futuro. Nós vamos ter uma crise fiscal a nível de governo, vamos ter uma crise fiscal a nível de sociedade, e aquele que estiver mais preparado vai ter muito mais oportunidade de retomar a economia, seja o Estado, o país ou o município, seja o comércio, pequeno, grande ou qualquer tamanho. Ele precisa se organizar para este momento que vem por aí. Então eu resumo isso. Durante a guerra, todo mundo ajuda. Após guerra, cada um para si. Ser administrador, então, é saber falar não também em determinados momentos. Sim, principalmente. Falar não, diz que a verdade dói 10 minutos e a mentira dói a vida toda. Então você tem de ser realista, falar a verdade e pensar no futuro, né? Que nós teremos a época de muitas produções, né? E temos a época de muita seca. Vaca magra. Né? Então eu espero que a população entenda o momento que Costa Rica está vivendo, e é um momento ímpar na nossa vida. Costa Rica, mais uma vez, está na frente dos outros municípios. Finalizando aqui com o prefeito Valdeli dos Santos Rosa, prefeito municipal de Costa Rica, eu gostaria de fazer 2 perguntas ao prefeito. Sei que talvez uma não seja tão positiva. Mas, prefeito, uma coisa negativa dessa pandemia e uma coisa positiva, se é que tem. Olha, uma coisa negativa da pandemia é o desencontro de informação entre governantes, a falta de uma liderança para a gente seguir um único caminho, né? Então, prefeitos tomam decisão sozinha, governador toma decisão sozinha. Então, o negativo deste momento é a unificação de informação, falta informação sobre a doença. O mundo todo não consegue ter uma noção como tratar a doença. Isso é um ponto negativo. Tudo aquilo que a gente achava que estava preparado, a gente tem um ponto negativo de não saber o caminho a seguir. Esse é negativo. Qual que é o ponto positivo? Né? É a rapidez que o brasileiro consegue se adaptar aos novos moldes, com alegria, usando máscara, não usando máscara. Você vai na rede social, tem tanta brincadeira, mas, acima de tudo, é um povo alegre e um povo obediente. Então, se nós tivermos uma liderança muito forte, o ponto positivo é que o povo vai abraçar a ideia de combater o Covid. Eu não tenho dúvida desse ponto positivo, que a sociedade, quando é muito bem orientada, sabe respeitar os seus governantes. Muito obrigado, prefeito Valdeli, por tirar o seu tempo hoje e vir para esse bate-papo aqui no Tema Livre. Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade aí, né? Desse canal, desse meio de comunicação, e espero que ele venha para ficar. Nasce na crise, espero que prospere nos novos tempos que vêm por aí. Muito bem, agradecemos a sua participação. Até breve.